Olá, tudo bem? Iniciaremos uma jornada para falar sobre a sua postura. Em tempos de home office, temos grandes desafios. Alguns benefícios por estar em casa, a praticidade, mas também desafios de como organizar o ambiente de trabalho ao nosso favor. E ouvindo de vocês as queixas, resolvemos então mostrar a vocês como cuidar de cabeça, ombro e pescoço. Aquela dorzinha que ao término do trabalho existe. Também mãos, punhos e braços, muita digitação, sem esquecer da nossa coluna, a nossa postura, como manter ela alinhada. E por fim, as pernas, o desconforto em nossas pernas. Então, a partir desse momento, aproveite esse vídeo e cuide da sua postura. Sou Maria Isabela, fisioterapeuta, especialista em ergonomia e fisioterapia do trabalho. Nós vamos dar continuidade à nossa jornada de ergonomia, falando agora sobre braços, punhos e mãos. Se você perdeu o vídeo 1, onde falamos sobre cabeça, pescoço e ombros, não esqueça de assistir. Você sabia que nas mãos o polegar é responsável por 50% da função das mãos? E que o indicador é responsável por 20% da função das mãos? E os outros 3 dedos por 10% da função das mãos cada um. Então, quando a gente não tem um dos dedos, isso fica mais fácil de entender. Porém, a maioria das pessoas que tem um trabalho repetitivo de mãos e de dedos acaba tendo um prejuízo nas funções no dia a dia, não somente no trabalho. Além das dores e dos desconfortos que surgem, acabam tendo diminuição da sua possibilidade de utilizá-los. Então aqui nós vamos falar sobre algumas dicas e qual seria o ideal para que você tenha, né, uma melhora nas dores e nos desconfortos e que você previna possíveis lesões. As atividades de repetição, elas são, quando a gente fala de mãos e de punhos, elas são as piores nesse sentido para gerar problemas, né? Diferente do pescoço e do ombro, por exemplo, que a tensão ou que a inatividade se torna o grande vilão, a repetitividade, nesse caso, é o grande vilão. Vocês terminam um dia de trabalho com as mãos assim, doloridas, doídas, não precisa nem terminar um dia de trabalho, né? Uma musculatura que está sendo utilizada em excesso acaba tendo fadiga e essa fadiga só vai ser melhorada com o descanso. Então a gente tem algumas regrinhas básicas de repouso quando a gente fala de atividades por repetição. É possível prevenir lesões apenas sabendo como posicionar corretamente os braços? Sim, é possível. Porém, como eu falei anteriormente, o ideal é sempre a gente ter o equilíbrio entre o excesso de uso e o descanso. Quando a gente fala de braços e antebraços, esse posicionamento ele se torna um pouquinho mais fácil de ajustar. Considerando também que a gente está fazendo algumas atividades e que com a concentração nessas atividades se torna mais difícil perceber. Porém, agora vocês já vão ter essa informação e se conscientizando vai ficar mais fácil para vocês vão ver. Então, sempre pensando assim, no punho e no antebraço, a gente tem que pensar que os posicionamentos inadequados, eles são geralmente os desvios para um lado e para o outro. Então, quem aí digita com as mãos para o lado ou assim, né? Muitas vezes o punho ele fica para cima ou digita catando milho, né, para baixo. O mouse para um lado, para o outro, ou o mouse de notebook, que foi feito em específico para atividades de pequeno tempo, né, para pequenas horas de trabalho. Agora, quando você passa uma jornada inteira, um dia inteiro de trabalho durante um ano todo, esses ajustes eles têm que ser considerados, valorizados, e os materiais que vocês utilizam também precisam ser revistos. Então, quando vocês pensarem num ajuste ergonômico para essa região, sempre pensem num alinhamento. Então o punho ele tem que estar reto, se vocês olharem para o punho ou para o braço de vocês, ele tem que estar reto. E as mãos olhando de lado, ela também tem que estar o mais reta possível, tá? Então, com o mouse, vocês nunca devem deixar ele para um lado nem para o outro e nem muito para cima. E no antebraço, quando for falar em teclado, quando for digitar, sempre deixar o antebraço apoiado numa mesa. Quem não trabalha em mesa, nós já vamos falar sobre isso também, um
num sofá ou na cama, coisa assim, apoiar sempre o cotovelo ou o antebraço numa almofada, num travesseiro, em algum suporte que tenha, tá? Invista em você. Além do posicionamento, da conscientização em melhorar esse posicionamento e esses ajustes, lembrando sempre que esses ajustes, eles devem acontecer ao longo de um dia. Vocês nunca vão conseguir ficar engessados numa posição por muito tempo e tá tudo certo. Porém, esses ajustes eles têm que ser muito bem adaptados, tá? Essas imagens mostram que se você conseguir ter um mousepad com um mouse extra e não seja o mouse de um notebook, por exemplo, você vai estar fazendo uma boa escolha. Não precisa ser o mouse mais tecnológico ou mais perfeito que exista. Apenas um mouse que vocês consigam deixar as mãos de vocês apoiadas de forma mais relaxada possível e que tenha um suporte para o punho, que é esse mousepad. A gente vê muitas pessoas até com o mousepad correto, utilizando de maneira inadequada. Para o lado, a almofadinha fica para o lado. Utilizem da maneira correta, isso vai fazer diferença no final para vocês. Um teclado legal, não precisa ser também o melhor teclado, não precisa ser o mais caro, porém que vocês consigam ter esses ajustes e que os números, para quem utiliza bastante número, seja um teclado individual ou esses teclados que já vêm com número, em vez de utilizar os números lá de cima, senão vocês vão ter mais sobrecarga na região dos ombros e do pescoço, tá? Evitar ficar em posicionamentos inadequados, com teclado só de notebook, mouse de notebook, sentados na cama, utilizando uma bancada ou uma mesa específica para que vocês consigam deixar essa região um pouquinho mais posicionada. E algumas dicas que a gente dá nesse sentido em relação às mãos, em primeiro lugar, esse reloginho aqui, ele significa pausa. Se você não consegue tirar pausas frequentes na sua jornada, às vezes passa 5 horas e nem percebe que o tempo passou, coloque um despertador. Hoje em dia tá tão fácil, hoje em dia tem aplicativo até para beber água, né? Então vamos colocar isso como uma regra de que vocês precisam pausas para que a repetitividade seja diminuída. Então vocês vão fazer os movimentos de repetição, vão tirar a cada hora ou a cada 2 horas 10 minutos de pausa. Porém, a pausa não significa ir para o celular ou fazer outras atividades dentro de casa. A pausa, quando a gente fala de exercício de repetição, é relaxar. Imagina a Day e o Paulo passando ali 100 agachamentos para vocês. A pausa, ela tem que ser um relaxamento, não pode ser um outro exercício para fadigar ainda mais o músculo. Então os dedos e as mãos também precisam disso. Pensem que quando vocês tirarem essa pausa, deixem os braços relaxados, deixem os braços soltos. Se for precisar utilizar um aplicativo de celular nessa pausa, utilize no computador e tire mais 10 minutos de pausa para que essa região fique realmente poupada. Uma imagem que eu coloco aqui que eu gosto bastante é o lavar das mãos. Então nessa pausa, nessa possível pausa, vocês podem ir lavar as mãos ou passar um creme e massagear a palma da mão. Essa região abaixo do polegar ela é muito importante porque ela é muito utilizada. Imagine que 50% da função da mão vem do polegar e muitas pessoas têm problemas de inflamação nessa região. Então massageiem, relaxem, puxem os dedos, deem uma soltada para que isso seja benéfico para vocês também. E muitas perguntas que a gente recebe em relação às talas, ao uso de talas. Quando usar, quando não utilizar, deve ser utilizado? Depende. Tem pessoas que têm desconforto, que têm dor, sempre é bom a avaliação médica para saber o que tem de lesão e o que não tem. Porém, quando a gente tem dor ou desconforto que passa rapidamente, além de ficar ligado, você pode utilizar a tala, por exemplo, ao dormir, para que não fique dobrando o punho, tem pessoas que dormem em cima do punho, Vocês podem utilizar a tala no final de uma jornada de trabalho para dar esse relaxamento da repetitividade, para evitar utilizar, sabendo que tem algo mecânico travando a articulação aqui. Então vocês utilizem a tala de forma reduzida, no mínimo possível, e em momentos em que vocês não estejam necessariamente trabalhando, porque o ideal é sempre ter a consciência da forma com que vocês estão trabalhando, tá? Mas esses ajustes eles podem ser auxiliados por um meio externo. O importante é não utilizar a jornada toda, durante a semana inteira e durante o ano inteiro, esse tipo de auxílio, ok? Então agora nós vamos para a prática. Muito obrigada!
E após as dicas da nossa físio Isa sobre mãos, punhos e braços, chegou a hora de movimentar, realizar alguns exercícios para trabalhar a prevenção e cuidar do seu corpo. Vamos nessa, galera, vem comigo, levantou, ou você pode ficar sentado também. O importante agora é você alongar. Nós vamos começar lá na frente, estendendo seus braços, nós vamos fechar nossas mãos e movimentar nossos punhos. Muito importante, galera, perceber o movimento, respeitar seu corpo, isso, e elevar seu bem-estar. Vai movimentando, vai percebendo como estão os seus punhos. Beleza, vamos soltar, soltura, solta, solta, solta. Beleza, agora lá na frente, estendeu novamente, abre e fecha a sua mão. Abre e fecha a sua mão, apertando e soltando, movimentando todas as articulações dos nossos dedos, das nossas mãos. Aproveita para mandar aquela boa vibração, aquela energia positiva. Isso, volta a soltar novamente, beleza. Tá muito fácil, né, galera? Quero ver agora essa coordenação motora. Escolhe um braço lá na frente, estende, mão fecha. E o outro braço agora abre e fecha. Isso, e aí, galera? Comanda aí, briga aí. Não deixa isso, os movimentos se confundirem. Beleza, soltou o movimento. Vamos trocar a outra mão, movimento circular. E lá na frente, ó, abre e fecha. Abre e fecha. Trabalhando a sua concentração, que é muito importante para o nosso trabalho, a atenção, que passar de algumas horas, se a gente não der essa pausa, fica bem difícil, né, galera? Então vamos lá. Aê, soltou, beleza, movimentou. Legal, agora eu quero lá embaixo, ó, braços bem estendidos, palma da mão lá para frente, mão fecha, vai realizar a extensão e a flexão dos seus punhos. Isso, e a sua postura? Como está a sua postura? Vai se percebendo. Respiração, galera. Isso. E também, importante, hidratar seu corpo, tomar água. Aê, soltar, relaxa, movimenta. Beleza, agora lá na frente, ó, entrelaça os seus dedos e aquela onda. O quanto você está crocante, perceba aí. Vamos nessa. Movimenta lá na frente, extensão e flexão dos seus punhos, movimentação dinâmica, lembrando sempre a importância de cuidar do seu corpo, preparar seu corpo, isso, a manutenção do seu corpo, check-up do seu corpo, saber como você está. Aê, soltou, movimentou, beleza. Agora, galera, nós vamos lá na frente, braço estender, mão fechar e nós vamos alternar, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Vai movimentando, isso. Imagina que você tá com o halter lá e puxa. Aê, força, força, força. Quero ver esse braço forte. Isso, nossos braços são exigidos ao longo do dia. Então vamos deixar eles preparados. Isso para todas essas exigências. Bora, galera, vem comigo. E soltou, movimentou, beleza. Agora, galera, escolhe o braço, ó, subiu, cotovelo, puxou. Lá em cima em sua cabeça. Perceba a sua flexibilidade, quanto você consegue lá atrás puxar, quanto você consegue lá atrás segurar. Aí, solta. Vamos trocar, galera. O outro braço lá atrás, segurou, puxou, segurou e alongou. Vai alongando agora a região posterior do seu braço, o nosso tríceps, o famoso músculo do tchauzinho, né, galera? Segura. Já vai percebendo o seu bem-estar, já vai percebendo o seu corpo sendo ativado, sua disposição. E solta, soltou, relaxou, movimentou, beleza. Agora, galera, entrelaça os dedos lá na frente, ó, faz uma rotação em seu tronco, leva lá para trás. Aperta, 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 segura. Vamos trocar, outro lado vai segurar também. Levou lá para trás,
segurou e soltou, movimentou. E para terminar, eu tenho um desafio para vocês. Quero saber como está essa flexibilidade em seus braços. Quero ver um braço lá em cima flexionado e o outro, galera, lá por trás. Vamos tentar lá atrás encostar em nossas mãos. E aí, estão conseguindo? Força aí, briga um pouquinho mais. Mais, tenta encostar lá atrás as mãos. Não para não, tem que ir até o fim. Força, tá quase, força aí, mais um pouquinho, conseguiu? Show, galera, soltou. Aí, esse pega, né, gente? Vamos trocar o outro braço também lá atrás e tenta encostar as suas mãos. Isso, perceba qual a diferença dos lados. O braço dominante por cima, certamente você tem mais facilidade em encostar. E aí, tá quase? Força mais um pouquinho, briga um pouquinho aí. Isso, e solta, relaxa. Aí, galera, para finalizar, flexionou os seus joelhos, entrelaçou os seus dedos, braço subiu, segura o lado, dá aquela esticada boa. Lembrando sempre de cuidar de você, cuidar da sua saúde. Outro lado, cuidar além do seu corpo físico, da sua saúde mental também, né, galera? Firmar aquele pensamento positivo e vai dar tudo certo. Galera, lá em cima, ó, solto e valeu! E agora, após todas essas dicas, chegou a hora de praticá-las. Não pratique apenas hoje, e sim todos os outros dias. É muito importante cuidar de você. Cuidando de você, você consegue cuidar do próximo. Então, diariamente, faça os exercícios, siga todas as orientações e você estará bem. Um home office traz vários benefícios, mas não se esqueça que você precisa praticar todas essas informações. Então, bora, galera! Valeu!